Olá, espero que todos estejam bem. Hoje é a nossa 13ª aula, perigo para os servos. Senhor, queremos te dar graças neste momento, que o nosso coração esteja receptivo em nome de Jesus. Bom, a condição de servo parece assim tão segura, tão inofensiva, e você perguntaria, mas qual é o perigo de servir os outros? Vamos ver o que nos diz 2 Coríntios 4, do 4 ao 7. O Deus dessa presente era perverso, cegou o entendimento do descrente, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus, porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus face de Cristo. Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Ou seja, o que ele está falando? A princípio parece que os servos se constituem um grupo de elite, mas ele deixa muito claro que a excelência e esse poder vem de Deus na vida do servo. Então muitas vezes nós temos uma ideia errada do que é ser servo de Deus. Então o primeiro deles, os servos possuem poderes especiais deles próprios. Como é fácil a gente achar que o servo é um mar de rosas, que ele tem um manto angelical, que ele é uma unção divina, que ele é super espiritual, que ele tudo que ele faz é sobrenatural. É uma ideia errada que nós temos. A palavra nos adverte disso em 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, eu e você temos que lembrar que o servo, ele também é humano. Ele está sujeito às fraquezas, ele está sujeito aos mesmos erros que eu e você. Outra questão que às vezes nós achamos, que os servos não enfrentam problemas no seu dia a dia, mas olha o que diz 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que significava suportar constantemente os flagelos dos problemas, né? O caminho, é no caminho da provação que o servo deixa o seu caminho para estar no caminho de Deus. Um servo luta com dificuldade todos os dias, mas ele tem uma certeza, que não é destruído, porque Deus está, Jesus está o tempo todo com ele. Terceiro, servos têm proteção especial contra perigos sutis. Olha o que diz 2 Coríntios 4, do 10 ao 11. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, as pessoas que servem a Deus e aos outros, elas sempre levam essas marcas no corpo, ou seja, os sinais dos perigos são reais, né? O verdadeiro servo é uma pessoa que ela é vulnerável. Nós já vimos ali, eu acabei de falar, ela é humana, ela está sujeita a enganos, ela está sujeita a erros, e por mais que esse servo seja útil, altruísta, ele seja admirável, ele corre perigo, ele enfrenta perigo todos os dias, e às vezes esses perigos são muito sutis para tentar derrubá-lo, e se ele cai nessa armadilha, ele tem mais dificuldade para sair. Nós vamos ver agora a história de Eliseu e os servos Geazi. Eliseu viveu numa época em que Israel estava em declínio, porque os seus reis, um após o outro, conduziu o povo o quê? A depravação, essa depravação, uma vida moral, espiritual, política, estava a zero. Ou seja, um povo se encontrava vazio, abatido, e os poucos profetas da época foram completamente sozinhos. E Geazi,
era servo de Eliseu. E aqui conta que quando Eliseu foi para Sunem, onde vivia uma mulher muito rica, ela, vendo que Eliseu era um homem de Deus, pediu ao seu esposo para construir um quarto onde toda vez que ele passasse, ele tivesse onde descansar, tivesse o que comer. E Eliseu, em gratidão, queria saber o que aquela mulher precisava e mandou chamá-la. E ela disse que não precisava de nada porque ela estava no meio dos seus. Então Geazi disse, ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Então aqui, olha a tentação que um servo às vezes pode cair por servir a um grande homem de Deus. No caso ali era Eliseu. Então essas tentações às vezes são peculiares e muitas vezes perigosas. Aí Eliseu chamou a mulher e disse que em 1 ano ela teria no seu colo os filhos, o filho que ela tanto esperava. Só que essa criança cresceu, passou o tempo, e quando ele estava trabalhando com o pai, essa criança passou mal, dizendo que estava com muito dor de cabeça, foi até a mãe, e ali, para a mãe, ele estava como uma criança morta. Ela foi até Eliseu falar o que estava acontecendo. E Geazi foi à frente e perguntou o que estava. Ela disse que estava tudo bem. E nisso ela se joga, né, aos pés de Eliseu. E Geazi, como um super protetor, que às vezes o servo quer ser isso, ele quer super proteger, ele se torna até possessivo a quem ele serve, e quis levantar a sunamita, né, essa mulher dali. Só que Eliseu percebeu que ela estava com o coração triste e amargurado. E ele, na ânsia de proteger, então o servo tem que cuidar disso também, não ser um super protetor. E o servo é aquele que vê a dificuldade do outro. Ele esquece de si, mas ele vê a necessidade do outro. Outro episódio onde Geazi, né, o cuidado de se sentir usado e não ser reconhecido. Então os profetas estavam reunidos e estavam com fome. E o servo, que no caso Geazi, foi lá, pegou as ervas, só que ele pegou uma erva brava e colocou junto, sem querer, ele não conhecia. E aquilo trouxe amargor, e muitos deles, ali existe uma comida de morte. Eliseu pegou, chamou de novo o servo, pediu para trazer a comida, colocou a farinha dentro e aquela comida deu para comer de novo. Ou seja, Geazi fazia todo o trabalho, mas quem levava a glória, quem recebia o crédito, era Eliseu. Geazi estava quase que, estou começando a ficar cansado de não ser reconhecido, mas olha o que diz Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servirdes aos santos e ainda servis. O que o Senhor está dizendo? Se você serve ao santo, eu não esqueço. O Senhor é que traz a recompensa. Então tem que cuidar, com o cuidado de não ser orgulhoso em servir. O orgulho busca louvores próprios. E nós não precisamos disso. O Senhor que precisa nos reconhecer. Outra questão que fala o perigo do desrespeito, do ressentimento. Foi quando Naamã veio e o profeta disse que era para ele mergulhar 7 vezes e ele reclamou que em Damasco tinha um rio melhor do que em Israel, e aquilo trouxe ira ao coração de Geazi. Ele se sentiu indignado. Como que ele fala assim com o profeta, né? Aquele que eu falei, o defensor. Então deixou que o ressentimento entrasse no coração. Então, o cuidado que nós temos que ter. Olha o que 2 Timóteo fala, 2 Timóteo 2, 24, 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que se resistem. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Ou seja, Geazi deveria ter ouvido essa palavra, né? O servo, o que ele é? Ele é manso, ele é prudente, ele é paciente, ele é pacificador, ele não busca contenda. E outra questão, o perigo da ganância oculta, né? O Naamã quis retribuir com dinheiro e Eliseu não aceitou. Só que Geazi, por ter essa ganância oculta, desejou aquele dinheiro e pegou, foi atrás de Naamã e pegou as moedas para ele. Só que
Eliseu viu, sabia que ele tinha feito isso. E olha o que Eliseu diz para ele: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então olha o cuidado. O erro expôs Geazi e ele teve que sofrer amargamente uma terrível punição. Eu e você temos como exemplo, o Senhor Jesus foi o maior exemplo de servo. Então nós temos que cuidar para não ter nenhuma ganância oculta, para não querer glórias para si próprio. Se você disse sim para o Senhor para servir, é a Ele que tu vai servir. Mesmo que você esteja servindo homens, mesmo que você admire, você não vai ser super protetor, porque quem protege é o Senhor. E Jesus foi o maior exemplo. Então que eu e você possamos olhar para Jesus como servos. E para eu não cair nessas tentações aqui, eu achar que ser servo é um mar de rosas, eu e você precisamos estar em profunda comunhão com Deus, em profunda comunicação. Na aula passada a gente viu sobre isso, né? Para mim saber qual é o meu chamado, eu preciso estar na presença de Deus. Quais são as verdadeiras intenções? Por que você quer se tornar um servo? Por que você quer se tornar um líder? O verdadeiro líder, ele sabe que ele corre perigos. E para ele não cultivar esses perigos, ele tem que ter o quê? Comunhão com Deus. Intimidade. E não é intimidade um dia sim, um dia não. É todos os dias, o maior tempo possível na presença de Deus. O maior tempo buscando no Senhor. Eu e você precisamos entender uma coisa. Deus já conhece o nosso futuro. Eu e você só precisamos perguntar: Deus, qual é o próximo passo? Então, se eu e você queremos ser servos, nós temos que perguntar para o Senhor: qual é o próximo passo? Qual é a estratégia que o Senhor tem? Né? Que sejamos servos autênticos, servos que servem o Senhor. Se eu estou ajudando os outros, eu estou ajudando por causa do Senhor, para que, como foi lido ali, para que seja vista a glória de Deus, para que seja vista a grandeza de Deus, para que seja visto o amor de Deus, né? Cristo seja revelado através de nós, através da nossa servidão. Jesus revelou o Pai através da servidão dele. E eu e você temos que revelar Jesus e o Pai através da nossa servidão. Amém? Quero orar por você. Pai querido e amado, queremos te dar graças nesse momento, Senhor, por esta palavra. Para que nós entendamos, Senhor, que quando nós dissemos sim para o Senhor, nós precisamos ter intimidade. E nós somos servos primeiro teus, Senhor. Nós queremos os teus caminhos para servir os outros, dar mansidão para nós, dar sabedoria. Senhor, assim como tu conheces o nosso futuro, qual é o nosso próximo passo? Revela-nos, Senhor. Queremos ser servos autênticos, servos que buscam intimidade contigo, Senhor. Queremos ser aquele líder que vai estar sempre na tua dependência, aquele servo que está na tua dependência, Senhor. Porque o que nós estivermos cultivando aqui é para a eternidade. É para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas e que nós possamos resplandecer a luz de Cristo àqueles que estão à nossa volta, aqueles para quem nós servimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, uma semana super abençoada. Deus te proteja, te guarde, busque no Senhor, seja Jesus o teu maior exemplo de servo. E que a bênção do Senhor caia sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus, amém. E até a próxima aula. Beijo no coração.